eu chamo alguém muito qualificado para falar. Hoje, porém, eu vou quebrar essa regra aqui. Em vez de ouvir um especialista, em vez de ouvir alguém que entende dos assuntos, eu vou chamar um cachaceiro que deveria estar num beco enchendo a cara, mas não, está numa posição bem mais nobre. E esse cachaceiro resolveu opinar sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E vamos ver o que esse cachaceiro falou no tweet da Elisa Bron. O presidente Trump, ele tem que pensar como habitante do planeta Terra. E se ele pensar como governante do país mais importante, o país mais rico, o país com mais tecnologia, o país mais, preparado do ponto de vista bélico, ele tem que ter noção de que os Estados Unidos está dentro do mesmo planeta que eu estou. Que uma ilha de 300 mil habitantes está. Ora, e cabe a todos nós assumir a responsabilidade pela manutenção desse planeta. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de 1,5 graus. Nós precisamos garantir que a floresta fique em pé. Nós precisamos garantir que os rios permaneçam, caudalosos e permaneçam com água limpa e purificada. Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não apenas como presidente do Brasil, eu tenho como ser humano, que habita num planeta chamado Terra e que não tem outro lugar para ir se o planeta Terra acabar. Elon Musk, pelo amor de Deus, mande o Lula para Marte. Se você quer fazer uma contribuição para o Brasil, mande o Lula para Marte. Ele falou que está aqui, que ele não tem outro planeta para habitar. SpaceX, a hora é essa, você tem que ser o primeiro. A cobaia. Vamos passar pelos conceitos apresentados por eles. É muito imbecil, né? Bom, vamos lá. Primeiro ele diz, assim, o Trump é um habitante do planeta Terra, né? Como alguém faz uma afirmação? Como é que alguém de sã consciência faz uma afirmação dessa no pronunciamento? Meu conselho para o Trump é que ele pense como um habitante do planeta Terra, como se a alternativa a isso fosse que o Trump pensasse como um ET. Né? Então, o Trump, não pense como um ET, pense como... E, como o cara faz um troço desse? Esse é o líder do Brasil, é o chefe de Estado do Brasil. Aí ele vem com outra afirmação brilhante, mas assim, é um negócio que, assim, se a presidente fosse a Kamala Harris, o diálogo ia ser uma coisa maravilhosa. Ele dá outro conselho, ele fala assim, não, ó, afirmação número 1, Trump vive no planeta Terra. Afirmação número 2, bombástica, que o Brasil fica no mesmo planeta que os Estados Unidos. Porra, nota 10 de geografia, Lula. Parabéns. E aí, óbvio que ele tá falando essas, sem nem como nominar esse troço, essas bobagens, porque ele quer impor a tal da agenda ambiental aos Estados Unidos. Lembre-se, primeira coisa que Joe Biden fez quando se tornou presidente foi nomear um enviado especial para o meio ambiente, John Kerry. Aí o Lula diz, e o Trump foi na direção exatamente oposta, a gente vai ver aqui sobre isso, mas o Lula diz que todos precisam garantir que o planeta não esquente mais 1,5 graus, que os rios permaneçam com águas limpas e purificadas, e os biomas de todos os países sejam preservados. E aí o Brasil, isso é um compromisso que o Brasil, como presidente do Brasil e como ser humano eu tenho. Mas será mesmo, Lula, que você tem esse compromisso? Sobre esse suposto aquecimento do planeta, eu quero que vocês vejam esse gráfico da CNN. Coloca o gráfico aqui pra gente. Esse aqui são os quatro maiores emissores de dióxido de carbono no planeta. Olhando o gráfico, qualquer um que completou a 4ª série e sabe gráfico, percebe que a China não só emite muito mais, a China, a namorada do Lula, que a China não só emite muito mais os tais dos supostos gases que contribuem com a falácia do aquecimento global, do que qualquer outro país. Tá aqui, só você olhar o gráfico. Não só isso, mas se você olha o gráfico dos Estados Unidos, a gente vê que as emissões dos Estados Unidos estão diminuindo enquanto as da China estão aumentando. Então a primeira pergunta é por que diabos o Lula grava um vídeo desse falando sobre o Trump, mas não sobre o Xi Jinping? Será que o Lula tem rabo preso com a China? Será? Eu tenho que dizer um negócio para vocês. Essa história de aquecimento global, depois muda, como não esquentou, né? Eles fizeram um rebranding para mudança climática, todas aquelas profecias catastróficas que não se realizaram. Meu filho, entenda de uma vez por toda. Isso é propaganda comunista para garantir que o Ocidente não prospere de forma energética. E faz muito tempo que os russos fazem isso. Isso é um negócio mais do que catalogado, pelo amor de Deus. A quantidade de ONGs ambientalistas que eram financiadas pelo governo russo, ao que o Congresso dos Estados Unidos já desvendou. Qual o objetivo com essa história? É muito simples. Você, número 1, freia o crescimento econômico do Ocidente, e com isso permite que
a energia fique mais cara e a produção fique mais cara, isso faz com que toda a manufatura nos Estados Unidos se torne inviável e a manufatura vai para a China. Com isso, os americanos perdem os empregos, a sociedade empobrece, toda a produção industrial e, portanto, bélica fica fora dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se tornam, e o Ocidente, isso vale para o Brasil também, se tornam fracos. Enquanto isso, você explode o preço do petróleo, que adivinha quem tem petróleo pra cacete e tem como principal produto de exportação o petróleo? A Rússia, porra! Então hoje, quando eu vejo alguém falando de mudança climática, tem duas opções. Ou o sujeito é absolutamente estúpido, ou o sujeito é absolutamente mal intencionado. No caso do Lula, as duas alternativas são verdadeiras. Absolutamente verdadeiras. Aí ele entra na questão das águas limpas e purificadas. Pô, esse aqui pode tirar o gráfico, Bruno, que eu não preciso nem de gráfico. O Lula vai falar de água limpa e purificada, porra. Eu sou do Rio de Janeiro, praticamente nenhuma praia é balneável. Uma cidade que vive de turismo. Eu pergunto a você que está em casa. Onde que você acha que as águas são mais limpas? Na Dakota do Norte ou no Pará? Na Flórida ou no Rio de Janeiro? Em Montana ou no Maranhão? Quem vocês acham que preserva mais as águas? O Brasil, do cachaceiro, ou os Estados Unidos do Trump? Os Estados Unidos começaram o seu programa de despoluição dos rios, né? Despoluíram o Potomac em Washington, o Hudson em Nova York. Oh, meu Deus, como é o nome do rio em Massachusetts? Até remei lá, em Boston. Charles River. Isso começou na década de 70. 50 anos atrás, os Estados Unidos estavam despoluindo os rios. O Brasil não consegue despoluir a porra do Tietê. A Baía de Guanabara é um mar de cocô desde que eu nasci. A Barra da Tijuca, de onde eu sou, vocês sabem que eu sou da Barra, a Barra da Tijuca é sacanagem de tão bonita. Eu acho Miami muito bonito. Miami é muito legal. Aqui em Miami, a gente tem a praia, que é lindíssima, maravilhosa. As praias de Miami são realmente muito bonitas. Eu digo aqui no sul da Flórida, né? E entre a praia e a cidade, você tem quase que uma lagoa, né? Que na verdade é um canal. E isso parece muito com a Barra da Tijuca, porque a Barra tem a praia, e entre a praia e o resto da terra, você também tem as lagoas da Barra da Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá, a Lagoa da Tijuca, que são lindíssimas, uma coisa assim maravilhosa, mas são um mar de cocô. Meu padrasto faz stand-up paddle naquele negócio, ou canoa, sei lá o que ele tá fazendo agora, de canoagem. E eu falo, como é que você faz isso? É alto risco de você pegar uma porcaria de uma doença. Aqui, a Intercoastal, que é o nome desse canal, é uma coisa maravilhosa. Você mergulha, tem manati, peixe-boi andando do seu lado, água cristalina. Alguma dúvida de... E assim, aqui é muito bonito, mas você olha para o Rio, no Rio você tem a Pedra da Gávea, você tem maciço da Pedra Branca, maciço da Tijuca, uma coisa espetacular de lindo, tudo arrebentado, favelizado, uma esculhambação completa. Cai na real, porra. E a gente precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência. Vai falar de preservação de bioma? Tem um ponto... Vejam só, queimadas na Amazônia têm alta de 154% nos primeiros 118 dias do ano. As queimadas na Amazônia crescem 154% e batem recorde. Recorde, né? E o cara quer falar com o Trump de preservação de bioma, vai pra porra. Me desculpa. A gente tem que ter um pouquinho de dignidade como povo. Como povo. Esse cara usurpou o poder, beleza. Aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Hoje ninguém mais tem dúvida disso. Mas a gente, como povo, tem que ter um pouco de dignidade na hora de falar as coisas. E por que era importante aqui? Era importante que eu abrisse o Paulo Figueiredo Show de hoje falando do ex-presidiário que é atualmente presidente do Brasil, o descondenado. Porque isso tem tudo a ver com o tópico que a gente vai tratar sobre as indicações que o Donald Trump começou a fazer para as pessoas que vão compor o seu governo. Em praticamente... Bom, primeiro, um ponto central aqui, né? Tem um grande amigo meu, ex-colega, aliás, uma pessoa muito querida. E eu tive uma discussão com ele alguns meses atrás, onde ele falou o seguinte: eu acho que o segundo mandato do Trump vai ser um mandato de muito mais composição, etc. Vai ser um cara que vai compor com os elementos da sociedade. E ele, obviamente, muito de direita, então pensa parecido com a gente. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, ele até comentou isso no outro dia. Eu falei: olha, não me parece. Não me parece. Me parece que o Trump vai fazer
um wrecking ball, né, que é uma bola de demolição no atual governo americano. E me parece que isso é verdade, além de todos os meus sonhos mais molhados. E, bom, praticamente todos os programas em que surgiu o tema Departamento de Estado, né, eu disse que o secretário de Estado era o secretário, que seria equivalente à figura dos ministros que a gente tem no Brasil. Né? No Brasil, o presidente tem ministros, nos Estados Unidos, o presidente tem secretários. E eu disse que o secretário de Estado era o mais importante dos presidentes, né? Do caso, o presidente dos Estados Unidos. E principalmente o mais importante para a gente no Brasil. E aí, nós entramos com esse tema, e pelo que eu apurei está praticamente fechado, ou já está fechado, que nós vamos ter o indicado mais provável para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos do que o senador Marco Rubio, aqui do meu estado da Flórida. E o que acontece? O Marco Rubio é simplesmente um dos maiores críticos do Lula em toda a América. Simpatizante aberto do presidente Bolsonaro. Eu mesmo já estive no gabinete do Marco Rubio acho que 2 ou 3 vezes, informando a eles desse meu trabalho de formiguinha, que o pessoal acha que é tic-tac, não sei o quê. Acho que eu nem publiquei que estive com o senador Marco Rubio. Estou tentando marcar uma reunião, inclusive, com ele. Mas já tive informando ele, a equipe dele, sobre o que vinha acontecendo no Brasil do Alexandre de Moraes. E não tem muito esforço, porque o Rubio é neto de imigrantes cubanos. Ou seja, ele cresceu ouvindo falar sobre como o socialismo do Lula e da China destruiu a terra natal da família dele. E você não precisa acreditar em mim, eu posso ler as declarações ipsis literis, só algumas, do Marco Rubio, sobre o Lula. O que ele diz? O presidente Biden deve adotar uma linha firme com o novo presidente do Brasil, responsabilizando Lula por sua simpatia pelo Partido Comunista Chinês, bem como por outras ditaduras sangrentas como a de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Esse é o futuro secretário de Estado do Donald Trump sobre o Lula. Já disse as posições dele. Sobre a eleição do Bolsonaro, o que ele disse? Os governos esquerdistas anteriores prejudicaram a estabilidade econômica e política do Brasil, causando inflação mais alta, aumento das taxas de pobreza e queda nos níveis de renda per capita, mas o novo governo de Bolsonaro, quando Bolsonaro tinha sido eleito, apresenta uma oportunidade de garantir uma aliança mais forte e estratégica com a nossa nação, que pode beneficiar o povo brasileiro. E para vocês terem uma noção do grau de informação que o senador Rubio tem, e, de novo, eu tenho aqui, sem falsa modéstia, de dizer que boa parte vem, de novo, desse trabalho de ir lá e explicar detalhadamente. Porque eu digo para vocês, quando eu cheguei aqui, não quando eu cheguei aqui, né, quando eu comecei essas conversas, ninguém sabia quem era Alexandre de Moraes. É muito difícil explicar para o mundo que um ministro da Suprema Corte é o ditador supremo de um país. Os caras não entendem. Eu acho que eu já contei para vocês que quando eu fui gravar o meu vídeo da PragerU, que é até hoje utilizado como... Uma das coisas mais importantes que eu fiz foi esse vídeo da PragerU. As pessoas talvez não tenham a dimensão, né? Mas aquele vídeo de 5 minutos. Mas toda vez que eu preciso falar sobre o Brasil, qualquer pessoa quer saber a situação do Brasil, o que aconteceu, como o Alexandre deu ao Lula a eleição de 2022, aquele é o vídeo de referência. Em 5 minutos explicando a história. E quando eu fui gravar aquele vídeo pela primeira vez, eu fiz um primeiro rascunho, e o pessoal da PragerU me devolveu um rascunho totalmente diferente do primeiro que eu tinha feito. Eu não sei se eu contei essa história para vocês, mas o pessoal da PragerU, o Alan, os caras são nota 1000. Devolveu totalmente diferente, com foco no Lula. Aí eu, respeitosamente, falei para ele, Alan, eu não quero falar sobre o Lula, eu quero falar sobre Alexandre de Moraes. Ele falou assim, mas Paulo, ninguém nos Estados Unidos sabe quem é Alexandre de Moraes. Ninguém entende o que é o Alexandre de Moraes. Você precisa gravar um vídeo sobre o Lula. Eu falei, sobre o Lula eu não tenho interesse de gravar. Isso foi, eu estava na Geórgia, passando um feriado com minha família, eu ia para Washington gravar o vídeo na segunda-feira, ou na terça-feira, e isso aconteceu no início do final de semana. Arruinou meu final de semana, eu fiquei chateadíssimo, porque eu disse que sobre o Lula eu não gravaria um vídeo. Porque não era verdade sobre não que o Lula não seja um verme, sobre a relevância do que estava acontecendo no país. E aí a gente sentou no telefone, rascunhou um texto no celular, que foi o texto que eu li, onde a gente explica o papel do Alexandre de Moraes na chegada do Lula ao poder e as consequências da ditadura que o Alexandre de Moraes impôs ao Brasil. Então, quando eu digo
o meu papel aqui de conscientização que eu prometi a vocês que eu faria no início, eu prometi isso no final de 2022, quando o Alexandre me censurou. Esse papel tem frutos, que são o atual secretário de Estado chega ao poder sabendo quem é Alexandre de Moraes. E eu não posso deixar de falar. Mission accomplished, missão cumprida. Missão cumprida. Se eu parar por aqui agora, e não vou parar, spoiler, missão cumprida. E o que diz, portanto, Marco Rubio sobre Alexandre de Moraes? Ele diz o seguinte: há algum tempo tenho ouvido falar da campanha de censura governamental em andamento no Brasil. A recente decisão, isso foi depois do X, né? A recente decisão de proibir o X é a mais recente manobra do juiz Alexandre de Moraes para minar as liberdades básicas, desde multar indivíduos e entidades privadas que buscam informações sobre o X até impor censura legal. O povo brasileiro está enfrentando sérias repressões pelo simples fato de se envolver em uma plataforma de mídia social. Para o bem das liberdades básicas e do nosso relacionamento bilateral, o Brasil deve retificar essa medida autoritária. Eu me pergunto, será, pergunta para vocês, será que o Alexandre, vocês me respondam no chat, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, será que o Alexandre derrubaria o X no Brasil da mesma forma? Vocês podem responder, eu pergunto honesto. Estou aqui acompanhando o chat aqui, no meu retorno aqui, vocês me respondem. Não, pode responder. Não, Paulo, acho que derrubaria. Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que não derrubaria. Isso é uma opinião, uma conjectura. É uma conjectura. Não bastasse isso, sabe aquela carta que eu avisei que sairia? A pessoa fala, tic-tac, 72 horas. Aquela carta enviada ao secretário de Estado atual do governo Joe Biden, pedindo esclarecimentos e providências a respeito da censura promovida pelo Supremo em colaboração com as instituições americanas, foi assinada pelo senador Rubio. Então vejam que maravilhoso. O cara que cobrou o secretário de Estado do Biden a respeito das censuras do Brasil vai ser o próximo secretário de Estado. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Todos os vistos aos Estados Unidos são concedidos de forma discricionária pelo Departamento de Estado. E aí, meus amigos, podem fazer piadinha, podem jogar notinha na imprensa de que estão muito confortáveis e que estão rindo. Aqui, ó, que vocês estão tranquilos. Aliás, a nossa querida deputada Maria Elvira Salazar também se pronunciou sobre a indicação do Marco Rubio à Secretaria de Estado. E o que ela disse? Maria, nomeação incrível do Marco Rubio para secretário de Estado. A mulher que segurou a foto do Alexandre, a mulher que pediu a cassação do visto, a autora do projeto de lei que caça o visto do Alexandre. Olha o sorriso da Maria a respeito desse assunto. Nomeação incrível do Marco Rubio para secretário de Estado. É um dia ruim para ser ditador na América Latina. Eu vou dizer para vocês, eu estava trocando mensagem aqui com uma pessoa da equipe de transição do Trump. Vou ler aqui, eu não vou dizer quem foi, mas eu vou ler aqui para vocês a conversa. Ele diz assim, eu perguntei, what do you think about Marco Rubio, Secretary of State? Né? Perguntei, o que você acha do Marco Rubio? Aí ele, as palavras dele, vou ler aqui as palavras dele. Ele vai ser fantástico, amazing para a região. Ele vai ser a pessoa que trará ao mais alto nível de foco para a América Latina em décadas. Existe muito trabalho a ser feito em apenas 4 anos. E a maior parte disso vai ser feita nos próximos 2 anos. Ele falou, um foco maior na América Latina é um foco maior no Brasil. Falamos outras coisas aqui, ele falou assim, eu encorajo você a ver Marco como secretário de Estado como uma oportunidade invaliável, não existe em português, uma oportunidade incalculável para o Brasil. Qualquer outro nome seria menos engajado na América Latina no Brasil, e no Brasil, além da relação dos Estados Unidos-México. Estou lendo aqui no ar.
para vocês. E eu vou contar uma fofoca aqui. Não sei se podia contar essa porra, mas vou contar. Quando o Marco Rubio, eu estava contando isso agora pro deputado Eduardo Bolsonaro, com quem eu tomei café da manhã. Quando o Marco Rubio é atual senador pela Flórida, ele ainda tem mais 2 anos de mandato. Quando ele sai para nomeação de secretário de Estado, aqui o processo é diferente do Brasil, não existe suplente. Então, cada estado tem mais ou menos uma regra para a substituição do senador quando ele deixa um mandato para ir, e depois ele não pode voltar. Tá? Não é igual no Brasil, que você fala, você sai, virei ministro de não sei o quê, aí tem uma votação, eu volto, meu suplente sai, eu volto. Não, aqui é o seguinte, você virou senador, você resolveu ser secretário, você resolveu ir para o executivo, tudo certo, só que seu mandato acabou. E o Rubio tinha mais 2 anos, aceitou essa posição, que obviamente é a posição mais importante que alguém poderia aceitar. E aqui, quem vai substituir o Marco Rubio como senador? Quem nomeia na Flórida o substituto é o governador. E é uma nomeação. Acho que o Senado do Estado tem que aprovar, a legislatura talvez tenha que aprovar, mas isso não é problema. Quem nomeia é o governador. No caso, o governador DeSantis. E quem está cotada, é uma fofoca que eu vi, isso não está confirmado, está cotada. Quem está cotada para substituir o senador Rubio? Bota a última foto que você botou agora, Bruno. A última, essa do Rubio com ela. Olha lá, Maria Salazar. Imagina, a deputada que pediu a cassação dos vistos e tornar inadmissível de entrar nos Estados Unidos está cotada para ser senadora. Aquela que se reuniu aqui em casa, aquela que que tomou a causa do Brasil na mão, aquela que levantou, puta, vai virar senadora. Muito amiga do secretário de Estado. Que isso, hein? Sei não, hein? Tá com cara boa. Tá com cara boa. Bom,